Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o senador Jorginho Melo, do Partido Liberal de Santa Catarina. O senador está no primeiro mandato e faz parte da Frente da Defesa dos Pequenos Negócios. O parlamentar é autor da lei que criou o PRONAMP, Programa de Créditos para Micro e Pequenas Empresas. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente hoje, senador. Gostaria de começar exatamente pelo PRONAMP. Sempre foi uma dificuldade conseguir que o dinheiro, os empréstimos, chegassem ao micro e pequeno empreendedores, não é? É verdade. Minha saudação, meus cumprimentos pela gentileza da entrevista. Estou aqui com muito prazer, Tiago e Yuri. Isso foi um sonho que a gente vem perseguindo há muito tempo. E eu consegui fazer uma lei agora que foi ao encontro de tudo aquilo que o micro precisava ter. Um dinheiro barato para capital de giro. E a pandemia tirou do eixo, nos prejudicou muito, já não vinha numa recuperação tão boa. E ficou um desastre. Com essa linha de crédito, uma linha extraordinária, foi construída há muito tempo, até 36 meses de prazo para pagar, carência de 8 meses, taxa Selic mais 1,25 ao ano, sem o aval. E o grande pulo do gato é que sem hipotecar absolutamente nada, só o aval pessoal do dono da empresa. A Receita informa quanto é que você entregou a declaração no último ano, 2019, você pode financiar até 30% deste valor. Então, foi uma linha de crédito. Eu arrisco a dizer que dos últimos 30 anos não teve uma linha de crédito com esse benefício ao micro e pequeno empresário. O micro é quem fatura até 360 por ano e o pequeno é quem fatura até 4.800.000 por ano, que representa 98% de todas as empresas no Brasil. Até porque, nesse momento, a gente está numa outra situação de juros, né, na nossa economia, senador. E o senhor tem acompanhado, como autor do projeto, a liberação desses recursos? A gente sabe que, num primeiro momento, era em torno de 4 bilhões na Caixa Econômica Federal, e esses recursos se esgotaram rapidamente, foram colocados mais recursos. Como que está a situação? O PRONAMP nasceu com um fundo garantidor de 15 bilhões e 900. O presidente Jair Bolsonaro colocou uma emenda, aliás, assinou uma medida provisória, colocando no fundo garantidor, no FGO, 15 bilhões e 900. Aí o Banco do Brasil tomou 5 bilhões, a Caixa Econômica 5 bilhões, o Itaú 3 bilhões, os cooperativos de crédito mais X valores, enfim. Só que a grande luta agora que eu estou tendo é para que a gente consiga cumprir a lei conforme ela foi criada. O que é fundo garantidor? É um fundo que vai estar reservado, um fundo do Tesouro, para bancar uma operação que alguém não cumpra. Então, os bancos não querem entender e não entendem. Eu não estou falando mal dos bancos por falar, mas banco não gosta de correr risco nenhum. E eles só querem colocar os 15 bilhões? Mas os 15 bilhões você teria que ter uma inadimplência de 100%. Então, eles estão emprestando o dinheiro do fundo garantidor. Eles transformaram o dinheiro do fundo garantidor num fundo financiador. Eles têm que emprestar do dinheiro deles, o fundo está lá. Se alguém não cumprir o contrato, atrasar X prestações, aí eles vão se ressarcir no fundo garantidor. Não, mas eles só emprestaram o valor que o banco colocou no fundo garantidor. Quer dizer, o fundo não é um teto, ele é uma garantia. Então, ele poderia ser apenas uma porcentagem do total emprestado pelos bancos. Eles têm que alavancar com o dinheiro deles, têm que emprestar, que o mercado está líquido, tem bastante dinheiro sobrando, nós sabemos disso. Então, os bancos têm que emprestar. Se alguém não honrar o compromisso, ele vai no fundo garantidor que foi criado para isso. E tem uma demanda bem maior do que esses 15 bilhões nesse momento, não tenha dúvida. Né, senador? Os 15 bilhões e 900 já foram. Agora consegui, através da medida provisória, fazer uma emenda, foi trabalhado no Senado, mais 12 bilhões que se tirou de um outro programa para colocar no fundo garantidor. Então, tinha 15.900 mais 12. Semana que vem começa a operar os 12 bilhões. Mas isso é uma gota de óleo numa chapa quente.
uma semana acabou o recurso. Então é por isso que eu tive ontem com o ministro Paulo Guedes, e já tinha falado isso com o presidente Bolsonaro, antes de ontem, quando foi sancionar um outro projeto, que depois a gente, se tiver tempo, a gente pode falar. Eu disse a eles que nós precisamos fazer os bancos entender que é fundo garantidor, não é fundo financiador, porque senão os 15.900 já foi, e coloca mais 12, isso vai numa semana. E aí? Parou de novo? Isso não pode ser assim. Eles têm que entender, os bancos, que eles têm que emprestar do dinheiro deles, que eles têm bastante. Se der zebra, e o micro paga a conta em dia, porque ele só tem a cara dele. Ele tem que honrar o compromisso, senão fecha todas as portas. Ele faz sacrifício pessoal, enfim, ele aperta daqui e dali para honrar o compromisso. Então, os bancos precisam entender isso. O micro e pequeno empresário estão de joelho. Esse universo de 98% de todas as empresas do Brasil, eles estão de joelho, precisam uma mão agora dos bancos para que ele fique de pé. Depois possa vender seguro. Os bancos estavam vendendo seguro no começo. E eu entrei em ação, fiz parar de vender, estornar para quem eles venderam, cobrando taxa de abertura de crédito de 3%. Enfim, você não está contribuindo. Eu não sou contra o banco vender os seus papéis, seus produtos, cumprir as suas metas. Mas primeiro, ajuda o micro e pequeno empresário a ficar de pé, que hoje ele está de joelho, para depois fazer isso. Ele vai saber recompensar isso depois. Então, a luta é grande. Lidar contra banco no Brasil é coisa de Golias. Mas os bancos públicos não poderiam ser usados primeiramente pelo governo até para incentivar que depois os outros bancos entrassem nesse mercado também? É por isso que eu disse ao presidente Bolsonaro e disse ao ministro Paulo Guedes que os bancos do governo Chapa Branca têm que puxar a fila, têm que dar exemplo. Tem que dar exemplo em cumprir uma lei feita pelo parlamento e sancionada pelo presidente da República, que é uma linha de crédito que não dá tanto lucro para eles, mas no momento não é de lucro, eles já ganharam dinheiro a vida inteira. Banco nunca perdeu dinheiro, é volumes extraordinários de lucros e mais lucros. Agora é o momento de, mesmo não perdendo, não correndo risco, ainda assim eles não fazem aquela força que precisava fazer. E é um dinheiro que chega num momento de urgência para o pequeno, né? Porque nós estamos falando aí de taxas de 0,35% mais ou menos ao mês. Por aí. Né? Selic, agora Selic... Nunca foi visto na história, né? Praticamente. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Então é por isso que o micro representa no Brasil 57%, o micro pequeno empresário, 57% dos empregos formais no Brasil, 28% do PIB. Então, o micro é emprego na veia. A grande empresa mexe com o PIB. É principalmente setor de serviços, né, senador? Claro, que mexe com 52 atividades, entendeu? Diretamente. Então, o número de desempregados está grande, tem empresa desaparecendo, um pequeno negócio não vai ter condições de voltar pós-pandemia. Quer dizer, então o governo precisa agir. Eu disse ao presidente Bolsonaro, presidente, essa linha de crédito é a melhor linha de crédito de todas as apresentadas até agora. Isso é histórico. Isso é muito verdadeiro. Nós precisamos socorrer essas pessoas. É por isso que a luta continua junto ao Banco Central, junto ao presidente da República. Eu estou caçando fundo. Onde tem um fundo sobrando, que não vai investir, que não é tão importante quanto esse, tira de lá e passa para o fundo. E convencer os bancos que eles têm que alavancar. Eles não podem emprestar só aquele dinheiro que está colocado ali. Eles não podem. Aquilo é para garantir, não é financiador. O senhor acredita que quanto mais dinheiro estiver disponível neste momento, ainda de pandemia, de distanciamento social, na mão do micro e do pequeno empreendedor, menos empregos nós vamos perder? Sem dúvida alguma. Emprego é a proteção do emprego. Porque nós estamos falando de 98% de todas as empresas do Brasil, que emprega 3, 4, 5 pessoas, com sacrifício muitas vezes. O micro é aquele que, se tem 2 automóveis e sócio, apertou o sapato, quem é que vende o carro? Um vai ter que vender.
para não fechar, diminui salário. Então, o Super Simples, que é um sucesso nacional, que tem um regime um pouco diferenciado, é um regime que está contribuindo para o Brasil, para a economia e para o emprego. Nós tínhamos 12 milhões de desempregados antes da pandemia. Nós vamos sair com 20 milhões. Isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. E aonde dá para atacar e reduzir o número de desempregados? É na micro e pequena empresa. Bom, senador, a gente vai só fazer um lembrete aqui para você que pode assistir o JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senador, tem um outro projeto que foi sancionado essa semana que fala sobre a transação tributária. Explica ele para a gente, por favor, porque também trata das pequenas e microempresas. A gente trabalha nessa pauta com dedicação. Eu cuido de outras pautas também, da educação, as universidades comunitárias, aprovei uma lei importantíssima agora há poucos dias. A empresa Simples de Crédito, que é um projeto meu também, você pode emprestar do teu dinheiro. Não é para concorrer com o banco, mas é para dar oportunidade. Depois a gente pode falar um pouquinho. ESC, Empresa Simples de Crédito. Na Alemanha e nos Estados Unidos tem 6 mil bancos. 6 mil bancos. No Brasil tem meia dúzia de compadre, que resolve entre eles e está resolvido. Então a empresa Simples de Crédito veio também a possibilitar que pessoas que têm o dinheiro possam emprestar. E está sendo um sucesso no Brasil, já tem quase 1.000 empresas já abertas com 800 milhões aplicados já, no começo. Transação tributária. Transação tributária é parecido com o Refis. Quem está nos vendo conhece bem isso. O Refis, de vez em quando, o governo resolve fazer um perdão do atraso, do juro, da multa, do que você deve. Muitas vezes para cobrar só o principal. Um desconto de 80%, 70%, 60%, 90%, você paga o imposto devido e perdoa aquelas multas. Sim, mas esse é diferente. Isso. O micro e pequeno empresário não podia fazer isso. Não podia fazer porque não estava incluído dentro da lei. Agora, o que foi feito? Foi feito um PLP, uma lei complementar, que possibilitou, que autorizou, sempre que tiver um refis, para os grandes, para os médios, os pequenos e os micros também possam entrar, que eles estavam fora. Mesmo se tiver no Simples? No Simples, todo que está no Simples pode entrar, e antes era proibido. Então, essa transação tributária é mais inteligente, como eu disse lá, na sanção da lei, lá com o presidente Bolsonaro, é mais inteligente porque não é um refis, o refis passa a régua. E muitas vezes o bom pagador reclama com isso. Sim, então eu vou atrasar o meu tributo, que daqui um pouco vem um refis. Eu que pago religiosamente em dia, não tenho benefício nenhum. Muita gente reclama. Então, essa é uma forma de você fazer por setor. Um setor que não está indo bem, você faz um refis para ele. Foi melhorado a lei. É um refis inteligente, não é o refis tradicional que nós tínhamos, que muita gente reclamava, mas muito benefício deu a muitas empresas que não podiam pagar, e se não fosse o governo parcelar e perdoar multas exageradas, muitas vezes, ia fechar as portas. Eu queria que o senhor aproveitasse então esse momento para a gente poder falar mais sobre a empresa Simples de Crédito. No que ela seria, a gente pode pensar assim, como uma regularização de uma agiotagem que é feita absolutamente à margem da lei, ou ela também, além de poder regularizar uma agiotagem à margem da lei, ela também seria uma forma de incentivar e de ter mais microcrédito para pequenos empreendedores? Com certeza. Você pode dar o nome que quiser. Alguém disseram isso já, alguém falou isso. Vamos legalizar a agiotagem. Amigo, a agiotagem já está legalizada no Brasil, que é os bancos oficiais do Brasil. Os bancos normais do Brasil são agiotas oficializados pelo governo, autorizado. Né? Então, o que é a empresa Simples de Crédito? Você não pode captar dinheiro. Você abre uma empresa Simples de Crédito, dá um nome, vai sair do anonimato, você vai vir para o limpo, você vai pagar imposto e você vai poder emprestar o dinheiro. Se vai pedir garantia, se não vai pedir garantia, é problema teu e do quem você está emprestando. Tem um limite de volume? Quem pode faturar até 4 milhões e 800 por ano. Senão vira banco. Você não pode captar. Você pode emprestar do teu dinheiro. Um exemplo,
Você tem 200 mil numa poupança, que está dormindo lá, não está produzindo nada. Você pode pegar esses 200 mil, abrir uma empresa, integralizar e começar a emprestar dinheiro. 5 mil para um, 8 mil para outro, 10 mil para outro, 2 mil para um micro, para um pequeno. Isso está sendo um sucesso no Brasil. Estimula a economia, né? Estimula a economia. Aquela empresa do bairro. Antes tinha alguém que emprestava lá no bairro e anotava num caderno aspiral. Pode chamar de agiota se você quiser. Agora, ele saiu do anonimato, veio para o limpo, vai pagar imposto, tem um CNPJ, vai ser controlado e vai facilitar o crédito naquele bairro, naquela localidade. Nos Estados Unidos tem 6 mil bancos. Empresa simples de crédito é um número muito maior. Aqui no Brasil era proibido isso. Agora a gente conseguiu, através de uma lei da frente, que eu fui o autor, de legalizar isso e é um sucesso absoluto. Senador, mudando um pouquinho de tema, eu queria falar um pouquinho sobre reforma tributária. Principalmente na questão da unificação de tributos, como PIS, COFINS e também a possibilidade de unificação de tributos estaduais, há uma expectativa preocupante, principalmente para o setor de serviços, de um aumento da carga tributária. O senhor está acompanhando essa situação? Realmente é um risco para o setor de serviços? Não, não tem risco nenhum, porque a reforma tributária ela nasceu para simplificar. Desde o início deste governo, se falou em reforma tributária para desligar esse emaranhado de fios que tem, que isso é gato de tudo quanto é lado, é um desespero alguém controlar, uma empresa controlar o seu contador, taxa, leis, tem 2.400 normas entre lei, decreto, portaria, resoluções, enfim, é um manicômio. Então, qual seria a ideia? Era simplificar, era juntar tributos, junta tudo como faz no Simples. O Simples agrega 8 tributos, só paga o Simples, que já vai o que é do município, o que é do Estado e o que é da União. Por que a União não pode fazer isso? Eu sei que é uma máquina pesada, enfim. Então, a reforma tributária, ela ia só simplificar. Agora não. Ela tem que pensar e mexer na carga tributária. Porque a crise nos pegou, pós-pandemia vai ser um desespero. Então está andando a PEC 45, a PEC 100, 110 e mais a reforma que o governo encaminhou agora. Vamos juntar isso tudo, colocar num liquidificador e fazer uma única reforma. Mas o senhor vê possibilidade, então, de redução da carga? Possivelmente, alguns setores vai reduzir e alguns setores vai aumentar. Aí é que tem que fazer a avaliação criteriosa, para ver cadeias de produção, isso e aquilo, e fazer um ajuste fino. Então, a reforma vai ter que se fazer, antes já era necessário, agora é muito mais. Mas, senador, muito mais. Para encerrar esse bloco, o senhor falou aí, né, que alguns setores podem ter um aumento de impostos. Entre esses setores, nessa avaliação inicial das propostas que tramitam, no setor de serviços, nós temos as escolas, por exemplo. E as escolas particulares, neste momento da pandemia, estão sofrendo muito com a fuga de estudantes, muita gente cancelando a matrícula, desistindo nesse momento, principalmente quem tem criança menor, né, por causa das aulas online neste momento. E, inclusive, tem um projeto no Congresso Nacional para socorrer as escolas particulares. Como é que se socorre com um projeto e, do outro lado, a reforma tributária acaba ampliando o imposto? Esse projeto é meu, inclusive. Eu fiz um projeto para socorrer as escolas privadas. Hoje, principalmente aquela que cuida do aluno de pré-escolar, o pai chegou, levou embora a criança e não brigou com o dono da escola. Quando passar a pandemia, eu trago de volta. Ele contratou uma babá e a criança está em casa. E a escola tem professores, tem o custo que está rodando e está um desespero. Eu fiz uma lei, o CRE, que é Certificado de Recebíveis da Educação, para as escolas superiores, que elas possam negociar a carteira em banco. Essa lei eu já aprovei. Agora, essa outra lei é para dar um socorro para as escolas privadas, para que elas não desapareçam. Porque é muito difícil, elas estão com um custo fixo de professor, e aluguel, e luz, e energia, e isso, aquilo, tributos, e sem aluno. E a perspectiva é de ir lá para o final do ano. Esse ano eu acho que já morreu em termos de voltar às aulas com efetividade e aproveitamento.
Eu acho que já morreu. Obrigado, Então é muito difícil. Obrigado, senador. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, as ações de combate ao coronavírus e a situação da pandemia em Santa Catarina. Não sai daí. E estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Senador, falar um pouquinho sobre relações políticas. O senhor é do Partido Liberal, um partido do chamado Centrão, né, dos partidos de centro, que nesse momento está mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Como tem se dado essa relação? O partido fez alguma exigência por cargos para estar apoiando o presidente Jair Bolsonaro? Como que o senhor tem acompanhado isso? Eu apoio o presidente Jair Bolsonaro desde o início. Eu sou um dos senadores e o PL no Senado é o partido que mais apoia o presidente Bolsonaro, porque nós acreditamos nele e acreditamos no projeto dele. Tem muito caroço que tem que vencer. Tá? E antes era uma roubalheira geral. E pelo menos isso cessou. E o presidente é um homem inatacável, a figura dele como presidente. É por isso que nós aprovamos. O tratamento foi muito respeitoso. Ninguém pediu absolutamente nada. Queremos um ministério, queremos isso aqui. Não. Nós estamos oferecendo o apoio dos 40 deputados federais que o PL tem e os 2 senadores, porque nós acreditamos no presidente da República. Nós queremos que o Brasil dê certo, nós queremos que as reformas aconteçam, que o Brasil volte a ser próspero, porque o dinheiro da reforma da Previdência, que ia recuperar em 10 anos, o governo já gastou agora na pandemia, mais de 1 trilhão e 200 bilhões. Então, o momento é muito grave. Então, com responsabilidade, o Partido Liberal está junto com outros partidos, dando base de apoio ao presidente, sem negociata, sem negócio. Eu não participei de nenhuma conversa que tenha dito, a gente apoia, por responsabilidade e compromisso com o Brasil. Isso está, a qualquer prova vocês podem verificar que foi exatamente o que o partido fez. E o senhor é integrante da CPMI das fake news. O senhor, nesse momento, tem atuado tentando blindar os apoiadores do presidente da República que hoje estão sendo alvos de investigação? Eu tenho dito e participado da CPI de forma responsável, dizendo o seguinte: todos têm que ter responsabilidade com o que falam, as pessoas têm que ter capacidade de filtrar o que chega nas nossas redes sociais, mas isso demora muito. Eu votei contra a lei que regulamentava isso, me manifestei, porque isso você começa assim e termina em censura. Uma censura mais séria. Então, punir pessoas que difamam, que fazem calúnia, isso já tem condições legais de se fazer hoje. Não precisa proibir geral, proibindo sites, tirando isso aqui, porque todo mundo já tem responsabilidade criminal naquilo que faz. Então, eu fui contra essa lei para não colocar mordaça nas redes sociais em quem está expressando a sua ideia e o seu sentimento. Vai muito de quem recebe isso saber filtrar. E quando alguém fere alguém, a justiça está aí para reparar. Senador, o senhor acabou também citando a questão do projeto, né, das fake news, que está nesse momento na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado. O Partido Liberal vai ser contra esse projeto na Câmara? Provavelmente sim. Eu votei contra no Senado, nós votamos contra no Senado, e o PL deverá votar contrariamente na Câmara dos Deputados. Senador, o senhor é de Santa Catarina, um estado que no começo da pandemia do coronavírus apresentou excelentes resultados, pouco número de contaminações, pouco número de mortes, mas agora parece que a situação saiu do controle. Na avaliação do senhor, o que houve? Falta de planejamento. O governador de Santa Catarina fechou muito cedo. Nós temos 295 municípios. Até o início de junho, final de maio, 200 municípios não tinha nenhum caso. Então, faltou planejamento, se precipitou, o governo federal enviou os recursos, eu sou testemunha disso, nunca foi tanto recurso para os estados e municípios como foi agora na área da saúde. Tem gente até roubando, tem gente até metendo a mão no baleiro de tanto dinheiro que foi. Santa Catarina foi uma fortuna, como foi para todos os estados. O que faltou? Alguma barbeirada lá, deu Polícia Federal,
deu confusão com secretários que fizeram compras antecipadas, mandaram dinheiro para uma casa de massagem no Rio de Janeiro de 33 milhões. Os respiradores não vieram, não vão vir, porque foi golpe. A Justiça está avaliando, tem processo na Assembleia Legislativa, tem CPI sobre isso, Tribunal de Contas. Infelizmente, como deu lá no Rio de Janeiro também, essas picaretagens, enfim. Então, a pandemia veio, claro que ninguém tinha experiência com isso e ninguém quer ter muita experiência com isso, mas foi fechado muito cedo. Poderia ter deixado trabalhar todas as atividades, estava fortalecida, e agora, em julho, podia dar uma parada, porque começou o inverno, frio, chuva, antes estava seco e com temperatura alta. Então, no meu modo de entender, faltou planejamento. A gente sabe que teve situações lá de chegar a faltar anestésico na rede pública. Então, o senhor está dizendo que não foi falta de recursos para ter essas dificuldades? Em nenhum local, não faltou dinheiro. Faltou gestão para comprar, responsabilidade. Agora, porque não está em calamidade pública, você abrevia muitas formas de licitação, você compra mais direto. Mas também não pode virar uma compra desordenada sem nenhum tipo de critério. Mas, senador, não faltou uma responsabilidade, uma coordenação maior do governo federal, do Ministério da Saúde, principalmente nessa questão dos anestésicos e sedativos que estão em falta no país todo, não é uma questão municipal nem estadual, enquanto sobra no estoque cloroquina. Não, o governo federal comprou, está comprando, importou do Uruguai, enfim, de anestésicos, kits de anestésico, porque com essa pandemia, o número de pessoas que foram para o hospital precisavam ter anestésico para você entubar, para você, não só para entubar, mas diversos procedimentos. Então, o governo está comprando, como a responsabilidade é dos estados e dos municípios, é compartilhado. Então, não é só o governo federal que tem que ditar as normas, até porque o Supremo Tribunal disse que cada estado é autônomo, cada município, se fecha comércio, se não fecha, enfim. Agora, a compra dos insumos, o governo federal centralizou, a logística está boa, é que a demanda foi muito grande e faltou esses estados e esses municípios se planejarem. E se planejar dentro de uma pandemia fica muito difícil, porque você está tirando o pneu de um caminhão andando. Então, faltou, agora já está sendo feito o suprimento, e os estados estão voltando, está diminuindo o número de infectados, enfim, essa é a nossa torcida. Então, tem responsabilidade do governo federal, mas, acima de tudo, os estados e os municípios têm autonomia para fazer isso. Obrigado, senador. E lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Tiago. Senador, como o senhor viu o tratamento do governo federal e também dos governos estaduais com relação à pandemia? Porque a gente viveu também uma guerra política, né, no meio dessa pandemia. Como que o senhor vê essa situação? Eu vejo com tristeza, porque é uma briga de bugio, né, que isso não dá lucro para ninguém, né? O governo querendo fazer uma certa ação, os governadores fazendo tempero político nisso tudo, e isso não contribuiu para nada, né? A responsabilidade é de todos nós em superar isso. Teve muitos governadores, muitos prefeitos querendo tirar proveito político, outros não. O governo federal teve o Mandetta, saiu o Mandetta, aquela história do fica em casa, só vá para o hospital quando tiver falta de ar, aí você já está morrendo, foi um diagnóstico errado. Está com problema, está com gripe, está com tosse, perdeu paladar, vai no médico. Não espera ficar sem respirar. Isso também agravou muito a pandemia. Enfim, mas a responsabilidade é de todos nós. Eu acho que os ministros que tiveram lá ajudaram, uns ajudaram mais, outros menos. E nós estamos superando isso, e eu tenho certeza que nós vamos sair inteiro, nós vamos ter que se juntar para superar a economia, que vai dar uma tragédia anunciada. Obrigado, senador. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, os planos do senador Jorginho Melo.
O JR Entrevista está de volta e hoje aqui com a gente o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Senador, como está o contexto político agora do Estado? Teremos eleições municipais e daqui a 2 anos também as eleições para a disputa do Estado, para governo do Estado. Como é que o senhor está vendo, como o senhor analisa a situação atual e o seu posicionamento, o posicionamento do senhor perante as eleições? O estado de Santa Catarina é um estado que, eu sempre brinco, né? Não precisa nem de governo, é um estado que anda sozinho. O governo só não pode atrapalhar, né? É um estado maravilhoso, de pequenas propriedades, nós temos 295 municípios. As eleições foram adiadas, passou para 15 de novembro, por causa da pandemia. A pandemia está pautando os prazos e muito a nossa vida. Eu espero que dia 15 de novembro, a gente tem convenções agora, convenção precisa se reunir, precisa discutir, precisa aprovar planos de governo, candidaturas, nominata de vereadores, né? Eu espero que isso aconteça da melhor forma possível. Eu acho que vai ser uma eleição meia gelada, eleição fria, sem contato, sem muito contato. Vai ser pela rede social, enfim. Então, nós vamos participar de forma muito maiúscula lá em Santa Catarina, no processo político. O nosso partido está bem organizado no estado. Nós vamos disputar as eleições em 150 municípios, né? Em vereador em todos eles. Então, é uma luta que cada partido vai ter que explicar para a população para que veio, qual o seu programa, porque a população, de forma muito positiva, está fiscalizando mais, está tendo mais ciúme com o seu voto. Isso é extraordinário, escolhendo melhor, dando a procuração em branco para a pessoa com a melhor avaliação. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma grande eleição. O estado é um estado vitorioso, um estado que nós temos um setor produtivo muito grande, uma costa muito grande, praias, belezas naturais, enfim, é um estado extraordinário. E o processo político eleitoral vai transcorrer da melhor forma possível, cada partido apresentando os seus candidatos. Não vai ser aquela questão nacional, aquela comoção nacional, vai ser regionalizado, né? Porque você vai ter uma eleição, senador, de prefeito e vereador. E como que o senhor espera que transcorra a campanha? O senhor já falou que vai ser uma campanha pelas redes sociais, vai ser uma campanha mais difícil para o político apresentar as propostas, tempo de TV e internet mesmo, as formas, ou o senhor vê aí, vislumbra alguma alternativa para o candidato? Não, vai ser uma eleição mais difícil para você. Vai se favorecer quem está no poder, que já está mais conhecido. Quem vai enfrentar uma candidatura pela primeira vez, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque vai faltar aquele aperto de mão, aquele abraço na rua, aquela reunião no bairro, aquele juntar pessoas. Isso tudo, se a pandemia não diminuir, não vai ter condições de fazer. Então, vai ser de forma de rede social. E aí vai ficar longe, o eleitor e o candidato vão ficar um pouco longe. E muitos senadores, para não falar aqui em todos, ficam muito tentados no meio do mandato, que é um mandato de 8 anos, a disputar, se testar eleitoralmente. O senhor tem essa intenção de lá na frente, na próxima eleição estadual, ser um candidato ao governo? Eu sempre tenho dito, Igor, que ser governador de Santa Catarina é um privilégio, um estado maravilhoso. E eu não vou fugir disso. Eu fui presidente da Assembleia, já assumi o governo interinamente. É um estado maravilhoso. E como senador agora, claro que você tem 8 anos de mandato, tem um intervalo de 4 anos. E se tudo ir bem, vamos ver como é que vai a conjuntura, vamos ver se há possibilidade. Eu pretendo sim estar no páreo para a majoritária em Santa Catarina. Muito obrigado pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui com a gente, senador. E muito obrigado também a você pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.